Quer tecer comigo essa regatinha e sair dizendo por aí, eu que fiz? Pois bem, eu sou Lu Afonso e você me encontra nas redes sociais como Lu Afonso 2. Hoje nós vamos utilizar o fio Decora, um fio 100% poliamida, que é aquele fio geladinho, ideal para peças de verão. Tenho certeza que você vai adorar. Além disso, ele tem cores lindas e muito vibrantes. E ainda dá aquele brilho especial que a gente gosta de desfilar por aí. Bom, sem mais delongas, bora crochetar? Bom, então vamos falar dos materiais para fazer essa regatinha que ficou um charme, fresquinha, e você pode usar para ir onde você quiser, inclusive numa festa, porque ela tem um brilho maravilhoso, tá? O fio dá esse brilho, então você já pode ter aí a sua regatinha super versátil. Eu usei essa cor, que é o goiaba, junto com o bege. Esse conezinho aqui já é a sobra da regatinha toda pronta, com acabamento e tal. Então, o fio rende bastante e ainda sobrou, né? Ele é um fio 100% poliamida, tem 457 metros, 220 de tex, 100 gramas. Ele é um fio que tem essas cores vivas, esse brilho incrível, tá? E aí, aqui eu usei para tecer toda a blusa 2 cabos e eu combinei essas duas cores, tá? Na amostrinha, eu vou utilizar o laranja e o amarelo, que também é uma combinação incrível. E o meu tamanho é um tamanho M, eu tenho 95 centímetros de busto. Então, eu utilizei esses dois conezinhos e ainda sobrou. Para um tamanho P, vocês também vão usar esses dois conezinhos, caso vocês façam de cabo duplo. Caso não, um cone dá para fazer o tamanho P e M. Para fazer o tamanho G e GG, eu sugiro mais dois, caso você vá fazer com 2 cabos. Caso você faça com um só, então você vai utilizar 2 novelos, tá bom? Então, é um fio que rende bastante e ele é uma delícia de trabalhar, super confortável, você quase não sente o fio de tanta leveza nas mãos, na agulha, desliza super bem e dá esse resultado incrível que vocês estão vendo aqui. Olha que linda essa regatinha, super simples de fazer, vocês vão gostar, tenho certeza. E agora, vamos largar de papo e bora crochetar! Então, vamos falar um pouco dos materiais que vocês vão precisar para fazer essa peça linda. Eu usei o fio Decora, que é o fio da Fisher. Esse fio é uma delícia de trabalhar. Ele tem 457 metros, é um fio que rende muito. Tem essas cores vivas, bem brilhante, ele é um fio brilhante, bem bonito. Cabe aí para as festas, para qualquer ambiente, né? Eu uso numa tarde, num shopping, eu não ligo muito com essas coisas. Mas para quem quer um fio que brilha, esse fio aqui tá bem bonito. Ele tem então, né, 457 metros, 100 gramas, 220 de tex. Ele é um fio fino, delicado, mas eu usei em cabo duplo. E você pode fazer isso também, usar 2 conezinhos, né, juntos para tecer a peça, que foi o que eu fiz, tá bom? Como eu disse para vocês, ele é um fio que rende bastante. Eu usei essas duas cores aqui, que é a bege do código 01184 e o goiaba, que é do código 01713. Isso aqui é o que eu tenho para finalizar a peça. Então, com certeza, com esses 457 metros para o meu tamanho, eu consegui usar só 457 metros, que seria um novelo. Eu usei 2 porque eu usei o cabo duplo, tá bom? Para cabo duplo, eu usei aqui a agulha 4
Mas você pode fazer o seu teste, usar a agulha 3,5 ou 3, né? Depende da sua tensão de pontos, depende da sua... se o seu ponto é apertado, se o seu ponto é frouxinho, né? Então, vocês vão fazer o teste de agulha. Usei também fita métrica e tesoura, tá? E aí, agora, vou passar para vocês as medidas. Eu tenho aqui esse bonequinho e vou medir nele o que vocês vão precisar medir em vocês. Então, vocês vão precisar da altura da sua blusa, da sua regatinha, do ombro até onde você quer que ela chegue. Eu sempre deixo um pouco abaixo do cos, do short, da calça, porque quando eu levantar os braços, essa blusinha não vai subir, tá? Eu, pelo menos, não gosto, mas se você quiser mais curtinha, pode fazer um cropped também, não tem nenhum problema, tá? Vocês vão precisar também da medida do busto. Então, é a medida da circunferência aqui, ó, do busto, tá? Então, essa aqui seria a medida do busto, bem em cima do seu busto, sem apertar. E são só essas medidas que vocês vão precisar. E você pode fazer no tamanho que você quiser, quantas você quiser, porque depois que você usar esse fio, você vai dizer, eu quero fazer uma de cada cor, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Agora, eu vou passar o padrão para vocês e vocês vão ver o quanto é fácil. Para fazer a amostrinha do padrão, eu vou usar aqui com vocês o laranja, do código 01071, e o amarelo 01150, tá? Então, vou fazer a amostrinha com essas cores, que eu acho que vai ficar muito linda também. Para iniciar, então, a regatinha, vocês vão fazer um cordão de correntinhas na medida do busto. Vocês vão fazer esse cordãozinho com múltiplos de 6, até chegar na sua medida. Você pode fazer um grande cordão, né? E depois fazer a sua medida e tirar o que sobrar também. Ou então ir contando de 6 em 6 até alcançar a sua medida, tá? Vocês vão fechar, nós vamos trabalhar de forma circular. Fecha esse cordão com um ponto baixíssimo. E aqui você já vai subir 2 correntes para fazer o seu primeiro ponto alto. Você vai fazer aqui nesse mesmo ponto de base, mais 3 pontos altos. Faz uma corrente, pula 2 pontos de base, 1, 2, faz um ponto alto. Faz uma corrente, pula 2 pontos de base, 1, 2, faz 3 pontos altos no mesmo ponto. E assim você vai seguir fazendo 3 pontos altos, 1 ponto alto, separados por uma corrente, ó. Fiz 3 pontos altos, faço uma corrente, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo 2 de base, 3 pontos altos. Essa é a sequência, tá? Então, vocês vão seguir essa sequência até chegar lá no final do trabalho. Aqui no final, ó, fiz uma corrente, vou lá no meu primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Aqui, ó, vocês vão desse ponto caminhar para esse ponto aqui com um ponto baixíssimo, com a mãozinha bem frouxa, tá? Para não apertar o seu trabalho. E aqui, na cabeça desse ponto, você já pode subir as suas 2 correntinhas. Eu faço 2 correntinhas para subir o ponto alto, mas vocês podem fazer 3 também, não tem problema. Fiz o meu primeiro ponto alto, vou fazer mais uma correntinha de espaço e vou direto lá na cabeça do próximo ponto, que é um ponto alto, e vou colocar 3 pontos altos na cabeça desse ponto alto.
Então, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. É um padrão muito simples, viu? Faço uma corrente, vou direto desses 3 pontos, eu vou aqui na cabeça do ponto do meio e faço um ponto alto. Ou seja, agora eu inverti a ordem, né, dos pontos. Onde era um ponto alto, eu faço 3 pontos altos. Onde era 3 pontos altos, eu faço um ponto alto. E aí, vai ficando desse jeito aqui, tá? Então, vocês vão seguir esse padrão aqui até na altura da sua blusa. Por quê? De onde nós estamos começando essa blusa? Nós estamos começando de cima para baixo. Então, aqui, ó, no meu bonequinho, eu estou começando a minha blusinha daqui, ó. Eu estou descendo ela de cima para baixo. E aí, vocês vão fazer esse padrão que eu passei até a altura que você quer. Quando você finalizar todo o padrão até a altura do corpo que você quer, até o quadril, até para baixo da cintura ou o cropped, aí você vai parar de tecer e aí nós vamos fazer as alças, tá bom? Então, vocês vão seguir todo o padrão que vai ficar dessa forma aqui, né? E aí, vamos fazer as alças. Aqui eu já tenho todo o padrão tecido, então eu comecei de cima para baixo, eu já fiz até um lado aqui pra gente poder fazer o outro. Fiz toda a medida que eu precisava, até lá na medida que eu falei pra vocês, da altura do cos, do short, da calça, né? Parei de tecer aqui, ainda não fiz o acabamento da barra pra gente fazer juntos também. E aqui eu já fiz um lado da alça. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou virar aqui, primeiro de tudo, né? Eu vou marcar onde é o meio da minha peça. Então, eu vou medir aqui com a fita métrica. Eu tenho 45 centímetros, então eu sei que 22,5 é o meio da minha peça, tá? Então, eu vou marcar aqui 22,5, vou colocar o marcador aqui no meio da peça. E agora, o que eu costumo fazer para marcar o rumo aqui das alças, o lugar das alças, é observar onde está a alça do meu sutiã, onde que ela cobre a alça do meu sutiã. Então, eu meço em mim mesmo ou numa blusinha regatinha que você tenha, que você goste dela, que você se sinta confortável. Você vai medir essa alça nesse lugar onde você se sente confortável, tá? E aí, você vai marcar aqui onde você quer a sua alça. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de uma alça a outra da minha ficaram 17 centímetros, porque eu marquei onde seria bem aqui a subida, tá? Então, o que eu preciso subir? Essa parte aqui eu vou passar para vocês agora. Bom, então aqui, ó, depois que eu marquei, eu peguei aqui 5 motivinhos, ó, 5 motivinhos, tá? Deixei aqui o marcador no meio, né? Fiz meio que a olho aqui, mas ele ficou no meio, tá? Então, eu vou pegar do mesmo jeito, ó, que eu peguei aqui, tá o marcador. Do lado de cá do marcador, eu vou fazer 2 motivos. E do lado de lá, 3 motivos. Então, eu vou começar por esse motivo aqui. Vou fazer aqui o meu nó corrediço. E vou pegar aqui, ó, na cabeça desse ponto. Só que eu vou pegar aqui no corpinho dele. Vou fazer... Se eu tenho eu vou fazer 3 pontos altos aqui na cabeça desse ponto. Uma corrente e um ponto alto aqui no meio desse ponto. Faço uma corrente e sigo aqui, ó. Agora eu tô passando do meu marcador, vou fazer 3 aqui.
na cabeça desse ponto. Uma corrente. Vou só seguir com o motivo aqui, o mesmo que eu já estava fazendo. Pronto, agora eu já tenho os mesmos 5 motivinhos que eu peguei de um lado, agora eu tenho aqui desse lado. Ó, os mesmos 5 de cada lado, tá? E agora eu vou começar a fazer essas diminuições aqui. Então, eu vou virar esse trabalho. E aqui, ó, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Vou pro próximo, faço um ponto baixíssimo. E já subo aqui o meu primeiro ponto. E nessa carreira, eu não vou fazer as correntes de separação, tá? Então, eu vou fazer os motivos normais. Faço aqui, ó, os 3 pontos altos na cabeça de um ponto alto e não faço a corrente, passo pro próximo, não faço a corrente. Enfim, nessa carreira não vou fazer as correntinhas de separação. Isso já me criou a diminuição que eu precisava. E aqui, ó, eu venho bem aqui no meio e faço um ponto alto. Viro novamente e nessa próxima carreira eu vou criar agora o que a gente chama de ponto de borda, tá? Então, eu vou fazer aqui na cabeça desse ponto um ponto alto. Eu fiz aqui um ponto baixo e uma corrente para representar meu primeiro ponto alto. Vou seguir os motivos sem fazer a correntinha de espaço. Não fiz a correntinha aqui, ó. Mais uma vez, eu não vou fazer a correntinha de espaço do meu padrão. E vou seguir fazendo aqui o mesmo trabalho. E aqui, ó, eu coloco o meu último ponto aqui na cabeça do ponto alto do meio e viro o trabalho. Quando eu virar o meu trabalho aqui, eu crio aqui, ó, o meu ponto de borda, que é fazer um ponto alto na cabeça desse ponto. E sigo no padrão sem as correntes, tá? Então, tô seguindo aqui. Sem as correntinhas de espaço. Aqui no último, ó, eu faço um ponto, que é o ponto de borda. Esse ponto, ele ajuda a manter essa subida mais retinha, que é onde vai formando, né, esse desenho das diminuições, tá? E agora aqui, na próxima carreira, viro novamente. E vou fazer só um ponto de borda, sem corrente, tá? Um ponto aqui no meio. E um ponto aqui nesse último ponto, tá? Aqui, na cabeça desse ponto aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou preencher aqui todos esses pontos, ou seja, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Vou colocar um ponto entre os dois. Ponto sobre ponto. Outro ponto aqui. E um ponto na cabeça do último ponto. Pronto, eu vou ter 5 pontos altos, tá? Agora, eu vou trabalhar com esses 5 pontos altos até eu chegar lá nas costas. Ou seja, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, virando o trabalho até eu chegar aqui. Aqui, ó, eu fiz uma costura, então ficou
tá bem, dá pra ver, né, essa costura, porque ela tá do avesso, eu criei um avesso, né? E aqui vai ser o lado direito, né? Então, eu vou tecer toda essa alça aqui em pontos altos. E vou fazer a minha emenda aqui nas costas, tá? Então, vocês vão fazer só esse trabalho. E aqui, ó, eu já passei a minha carreira de acabamento, que é a carreira de ponto baixo, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui também. Então, eu vou terminar a minha carreira de ponto alto pra gente fazer o acabamento. Bom, cheguei aqui no final da alça, né? Aí eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Então, eu vou fazer... Eu já fiz o meu primeiro aqui, agora eu só vou fazer ponto baixo, costurando mesmo a minha alça, tá? Então, eu vou só fazendo aqui, e são apenas 5 pontos, né? Prendendo do mesmo lado do avesso da outra, tá? Então, eu vou prender aqui agora. Prontinho, prendi aqui. Nós vamos partir daqui direto pro acabamento. Nós já estamos aqui, ó, desse lado das costas, então nós vamos passar uma carreira de ponto baixo todinha aqui nas costas, ponto sobre ponto, sem aumentar, sem diminuir nada, tá? Só fazendo ponto sobre ponto aqui nessa parte das costas da blusa. Bom, vou dar a dica de acabamento aqui pra vocês, ó, já finalizei a minha carreira de ponto baixo. Agora eu venho, coloquei aqui na minha agulha de tapeceiro, venho aqui, ó, tem esse primeiro ponto que eu fiz, eu venho no segundo ponto, puxo aqui o meu fio pra frente, passo aqui dentro das casinhas de ponto baixo, por baixo dos meus fios, formei um elozinho aqui. Agora, eu passo de frente para trás, aqui dentro do primeiro ponto. Passo toda a agulha aqui. E já posso puxar, ajeitar direitinho. E eu já tenho aqui, ó, o meu acabamento, ó, que fica praticamente imperceptível, nem você mesma, depois, se tiver que desmanchar, não acha esse acabamento, tá? Agora aqui, ó, na parte de baixo da barra, eu também vou passar uma carreira de ponto baixo, e aí a gente já finalizou a nossa regatinha. Muito fácil, né? Então, vou mostrar pra vocês o acabamento aqui da barra. Outra dica de acabamento que eu queria falar com vocês, que esse fio, por ele ser poliamida, então, às vezes pode acontecer de você dar um nó e ele se soltar. Então, eu caminhei bastante aqui com ele. Eu fiz aqui, ó, o acabamento nesse ponto, caminhei aqui, mas aqui dentro eu fui e voltei várias vezes, para que eu não corra o risco, né, dele escorregar e se soltar. Então, você pode fazer um nozinho aqui nas pontas, passando aqui, ó. Vou pegar aqui uma agulha mais fina e puxar ele. Puxar ele aqui pra dentro. E eu posso dar o nó aqui. Dar o nozinho, né? E aí, depois que eu der esse nó, depois que eu der o terceiro nó, eu posso passar aqui um pinguinho dessa cola, tá? Que é a cola universal. Posso passar um pinguinho aqui.
e posso também queimar com o isqueiro. E vocês vão queimar com a chama azul, que é aquela que fica aqui na base, tá? Eu queimei aqui nesse outro acabamento, ó. E quase não dá pra ver, mas ainda corre o risco, né, de ficar arranhando ou machucando, tá? Então, passa aqui um pinguinho dessa cola, bem no nozinho mesmo aqui, ó. Espera secar. E aí ela vai fazer uma pontinha, né? Que vai ficar endurecida, mas não vai machucar a sua cliente ou você. Aqui então, para vocês verem o resultado final da nossa regatinha. Ficou um charmezinho, passei carreiras de ponto baixo aqui na gola e nas costas. Passei carreiras de ponto baixo aqui nas cavas e aqui na barra também uma carreira de ponto baixo. Já costurei aqui as duas partes aquela hora, né? E ficou assim, ó, o avesso e o direito, tá? Nesse caso aqui, a blusa tem avesso e direito. E já me conta aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão fazer com um fio ou 2 fios, como eu fiz aqui. E se vocês curtiram, que cor vocês vão fazer, tá bom? Então, para finalizar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!